Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os judeus não tinham essa revelação, não conheciam isso. Eles achavam que todos tinham que morrer para depois ressuscitar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nem todos irão morrer. Mas todos serão transformados, ou seja, todos receberão um corpo aperfeiçoado. Alguns depois da morte, outros que estiverem ainda vivos. Aí ele vai, isso aqui ele se refere também lá em 1 Tessalonicenses, a gente pode abrir lá, capítulo 4, versículo 13. Aqui ele usa mais uma vez o verbo dormir para se referir aos santos que já haviam partido. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso aqui nos fala da ressurreição dos mortos salvos, não de todos os mortos. Não de todos os mortos. Dos mortos salvos, que morreram em Cristo. Quem que morreu em Cristo? Todos os que morreram desde Adão, que morreram na fé. Ah, mas eles não conheciam Cristo. Conheciam sim, porque Jeová sempre foi o Senhor Jesus manifestado aos homens na terra. Então eles conheciam sim. Não da maneira como nós conhecemos, mas eles conheceram. E eles morreram na fé, eles morreram na esperança da vida eterna. Então isso aqui é o que vai acontecer. E Paulo revela aqui também, com mais detalhes, aquilo que ele está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque uns estarão mortos, receberão o seu corpo ressuscitado, enquanto que outros serão transformados ainda vivos, transformados num corpo compatível para viver no céu e para viver na eternidade, onde não existe mais uma matéria como essa que nós conhecemos, é outro tipo de configuração, vamos chamar assim, e onde não existe tempo também. Aí ele diz como vai acontecer isso, quanto vai demorar esse processo de todos ressuscitarem, todos os salvos, né? Ressuscitarem e deixarem suas tumbas e sacudirem a poeira, e aí nós, os vivos, sermos transformados. Ele fala aqui, ó, no abrir e fechar de olhos. No abrir, num momento. Na realidade, eu acredito que a tradução correta aqui seria num fechar e abrir de olhos, né? Porque os vivos vão fechar os olhos e abrir de novo, e quando abrirem de novo vão ver o quê? O Senhor. Essa é a coisa. Agora, vai explicar isso para o incrédulo, ele não vai entender, porque ele não crê. Ele não crê, vai continuar sendo para ele uma coisa hermética. Ele precisa da máquina lá, a enigma celestial, para poder destrinchar aqui esse código que ele não consegue. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora vem uma coisa aqui, que muita gente retruca, né? Ah, mas isso aí, isso é lá em Apocalipse, né? Não, de jeito nenhum.
Ah, mas é lá, a última trombeta está lá, né? A trombeta que o anjo toca lá em Apocalipse. Pois é. Lá é a trombeta que o anjo toca. É a trombeta do anjo. Essa aqui é a trombeta de Deus. É outra trombeta. Vamos abrir de novo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essa é a trombeta de Deus. É a última trombeta no sentido de que é a derradeira chance de embarque, vamos chamar assim, né? Que nem o cara no trem fala, no aeroporto, fala assim, última chamada para o voo tal, para o céu. Dirija-se ao portão tal. Essa é a última chamada. Essa última trombeta é a última chamada. Mas a trombeta de Apocalipse é outra história, não tem nada a ver com essa trombeta aqui não. A gente vai lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o anjo diz assim, e tocou o sétimo anjo, é a sétima trombeta que ele toca, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa trombeta não tem nada a ver com a ressurreição. Tem a ver com a retomada dos reinos da parte de Cristo. Cristo tomando os reinos agora, que passam a ser dele, né, e debaixo da sua autoridade. Não tem nada a ver com ressurreição essa trombeta. E também não é trombeta de Deus, é trombeta do anjo. E o sétimo anjo, e tocou o sétimo anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, etc, etc, etc. Não é arrebatamento, não é ressurreição, não é nada disso. E esse toque da trombeta vai acontecer alguns anos depois daquele toque da última trombeta de Deus lá, chamando para o embarque. Aquela é a trombeta que realmente vai chamar os mortos para fora do túmulo e também transformar os vivos crentes, né? Tem mais trombetas também, né? Tem uma trombeta em Mateus 24, 31, fala, e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Está em Mateus 24, 31. Então é outra trombeta, tocando com outra finalidade. Então é preciso entender isso daí, que quando nós falamos do arrebatamento, é outro departamento, é outra coisa. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 52, não é? No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Essa é uma. 1 Coríntios 15, 52. E essa mesma trombeta é repetida, então, em 1 Tessalonicenses 4, 16. O Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Esse grande brado pode ser interpretado como a voz do próprio Senhor. Porque ele fala lá em João, capítulo 5, versículo 25, ele fala o seguinte, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, provavelmente, esse é o grande brado. Foi um brado semelhante a esse que o Senhor deu lá em João 11, quando ele falou, Lázaro, vem para fora. Ele gritou e quem veio para fora? Lázaro. Ele chamou e Lázaro veio, né? Então nós podemos ter certeza de que esse Senhor vai dar esse grande brado e os mortos sairão da sepultura e nós, os vivos, seremos transformados. E também lá em Tessalonicenses fala
fala mais uma coisa. Fala o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e com voz de arcanjo. Essa voz de arcanjo, eu não sei exatamente de que arcanjo que ele está falando aqui, mas alguém sugeriu que seja o chamado para a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Porque Deus usava os anjos como mensageiros para o seu povo no Antigo Testamento. Então, provavelmente, essa voz de arcanjo tem a ver com o chamado dos que são do Antigo Testamento. E, finalmente, a trombeta de Deus, né? Que é aquela para nós sairmos do nosso estado, desse estado lamentável em que estamos, e sermos transformados para subir com o Senhor. Mas o ponto que eu quero deixar muito claro aqui é que essa trombeta de Deus não é a sétima trombeta do anjo, hein? Não pode fazer confusão, porque é que nem você vai numa loja de departamentos e fala assim, ó, eu quero calçados. Ah, sobe aquela escada rolante, pega o elevador, vai até o 20º andar, lá. Aí eu chego lá no 20º andar, só tem calçado de criança. Eu não especifiquei que calçados que é. Então é bom entender que existe essa diferença, essa distinção entre uma trombeta que é para chamar os santos mortos para a ressurreição e transformar os santos vivos, e vai existir uma trombeta lá em Apocalipse, mais à frente, que será para restituir os reinos da terra para o nosso Senhor. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.